Olá, seja bem-vindo novamente. É sempre um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Participe de nossa comunidade se tornando membro e se inscrevendo no canal para ter acesso às entrevistas exclusivas e tutoriais de empreendedorismo que estamos preparando. No programa de hoje nós vamos mostrar até onde chega as atrocidades de mais uma guerra sangrenta. Investidores internacionais partem em debandada do Brasil, inseguros com a política econômica do governo. E deputado protocola pedido de impeachment contra o ministro Flávio Dino da Justiça e Segurança Pública. São os destaques que preparamos para você no nosso programa de hoje, que está começando agora. Acompanhe. Até onde pode chegar a insanidade do fanatismo? Como se pode pregar o amor de Deus para justificar atos de crueldade sem limites? Pois a cada dia que passa, o mundo fica sabendo mais sobre as ações sangrentas do extremismo do Hamas. Israel tem trabalhado com a presença de observadores internacionais como a imprensa do mundo inteiro para mostrar que qualquer reação firme para coibir o avanço dos extremistas não será exagero da força. Soldados se depararam estarrecidos com a morte de pelo menos 40 bebês, muitos deles decapitados, em um acampamento judeu invadido pelos rebeldes. A imprensa chegou no mesmo momento e registrou o ocorrido. Veja. David, it's hard to even explain exactly just the mass casualties that happened right here. In fact, the Israeli military says they still don't have a clear number, but I'm talking to some of the soldiers and they say what they've witnessed as they've been walking through these different houses, these different communities, babies, their heads cut off. That's what they said. Gunned down, families completely gunned down in their beds. You can see some of these soldiers right now comforting each other. Many of them reserves who jumped into action, leaving their own families behind as well, not knowing the sheer horror that they were about to come to. They say they've never experienced anything like this. This is nothing that anyone could have even imagined when you're walking through here. Baby cribs thrown to the side. Esse vídeo foi legendado pela Organização Educacional de Apoio a Israel, conhecida também como Stand With Me. A repórter que registrou o ocorrido, assim como todos os soldados que ali estiveram, ficaram bem emocionados. Para que tudo isso? São inocentes, que não têm absolutamente nada a ver com as atitudes políticas, que querem apenas viver uma vida de paz e harmonia. São civis. A embaixada israelense em todo o mundo soltou uma nota de esclarecimento sobre o episódio. O documento afirma que os líderes da França, Alemanha, Itália, Reino Unido e Estados Unidos da América expressaram um firme e unido apoio ao Estado de Israel e condenam inequivocadamente o Hamas e seus terríveis atos de terrorismo. Os líderes ressaltam que as ações terroristas do Hamas não têm justificativa, legitimidade alguma e devem ser universalmente condenadas. Nunca há justificativa para o terrorismo. Nos últimos dias, o mundo assistiu horrorizado aos extremistas do Hamas massacrarem famílias em suas casas, matarem mais de 200 jovens em um festival de música e sequestrarem mulheres idosas, crianças e famílias inteiras, que agora estão sendo mantidas como reféns. A nota reafirma que os países apoiarão Israel em seus esforços para defender e proteger o seu povo contra tais atrocidades. Todos admitem reconhecer as legítimas aspirações do povo palestino e apoiam medidas iguais de justiça e liberdade para israelenses e palestinos. Mas não se engane, diz a nota, o Hamas não representa essas aspirações e não oferece nada ao povo palestino além de mais terror e derramamento de sangue.
A nota termina com um recado bem claro de que os líderes mundiais permanecerão unidos e coordenados, juntos como aliados e amigos comuns de Israel, para garantir que o país seja capaz de se defender e estabelecer as condições para uma região pacífica e integrada do Oriente Médio. Os americanos ainda disseram que não querem que nenhum país se envolva, além deles e dos europeus, já comprometidos com o suporte aos israelenses. O recado é bem claro para evitar uma escalada descontrolada em nível mundial. O curioso é o tamanho do ódio que toma conta dos países vizinhos a Israel. Nós conseguimos um mapa onde se pode ter uma clara impressão da representatividade da comunidade israelense em meio aos islâmicos do mundo árabe. Como se pode ver, em preto, está toda a comunidade árabe da região. Em vermelho, quase imperceptível, está Israel. Os árabes ocupam 99,6% de todo o Oriente Médio e Israel apenas 0,4%. Repare bem, para você ver o tamanho da terra de Israel, e os árabes ainda acusam o pequeno país de ocupar o seu território e por isso querem expulsá-lo de lá. Será que mais de 99% não é o suficiente? O mundo se revolta com Israel apenas porque o país conta com o apoio dos americanos? Se transfere para ele todo o ódio que se tem da política externa dos Estados Unidos? Mas, a bem da verdade, esse povo é que sempre foi oprimido, sem lugar nenhum para ficar, caçado e torturado em todos os tempos e por todos os povos. Depois da Segunda Guerra Mundial e dos horrores do Holocausto, que eliminou mais de 6 milhões de judeus, eles ficaram espalhados pelo mundo sem ter onde ir e congregar em sua religião sem o medo da perseguição. Não se pode alcançar a paz na região, que tem o conflito sempre alimentado pelo braço armado e violento do Hamas. De acordo com muitos veículos de imprensa nacionais, os mais alternativos, os diplomatas do Itamaraty, estão fazendo um esforço descomunal para explicar os mais de 25 milhões de reais enviados pelo governo Lula à causa palestina no segundo mandato dele, lá em 2010. Vários desses diplomatas brasileiros, de acordo com o Diário do Poder, por exemplo, estão sendo convocados para explicar a ligação do presidente Lula com o grupo extremista do Hamas. Na declaração que fez com relação às investidas do grupo extremista contra inocentes em Israel, o presidente, além de relativizar o ataque terrorista, nem sequer cita o Hamas como autor das atrocidades. Veja como ele se refere aos que ele chama de bolsonaristas e manifestantes do dia 8 de janeiro. Há uma enorme diferença. Mas quanto às verdadeiras atrocidades do Hamas, ele não se refere como terrorismo. Lula colocou o Brasil novamente no lado errado do conflito, a exemplo do que já havia ocorrido em relação à invasão e ataque da Rússia na Ucrânia. As relações entre ele e o Hamas surpreenderam aqueles que conhecem pouco o petista. Foi o que disse o site Diário do Poder nesta terça-feira e que teria levantado informações diretamente da fonte. O senador Sérgio Moro, do União do Paraná, destacou a mensagem em que o grupo Hamas cumprimentou Lula pela vitória nas eleições de 2022 e parlamentares brasileiros de oposição prometeram pressionar o governo a adotar uma postura mais firme com relação a chamar o Hamas de grupo terrorista. Segundo eles, o presidente e o Itamaraty estão evitando assumir essa postura com declarações bem suaves sobre o grupo, pois eles prometem subir à tribuna da Câmara e do Senado para pressionar todos os dias. A verdade é que quem fala muito acaba dando bom dia ao cavalo. Já ouviu esse ditado? Com tantas viagens internacionais e querendo aparecer no mundo, o chefe do executivo brasileiro acaba metendo os pés entre as mãos e desgastando a imagem que quer construir no mundo. Vai ficar difícil para ele apagar essa mancha de possível simpatia com o grupo de extremistas que está se espalhando pelo mundo.
Enquanto isso, na economia nacional, os investidores estrangeiros estão batendo em retirada. Muitos não acreditam na proposta do governo petista e preferem mercados considerados mais seguros. Só para se ter uma ideia, o mês de outubro registrou a quinta maior fuga de capital consecutiva, chegando a mais de 400 milhões de reais. Isso apenas em um mês. O saldo de outubro, segundo a B3, que é a principal corretora da Bolsa de Valores de São Paulo, está negativo em 1 bilhão e 900 milhões de reais. De acordo com a corretora, esse cenário de incertezas e inseguranças pode ser explicado por vários motivos, dentre eles a falta de equilíbrio das contas públicas do governo, que chegou a registrar um déficit de mais de 100 bilhões de reais até o mês de outubro. É o pior resultado para as contas públicas no período desde a pandemia em 2020. Uma realidade bem diferente da entregue pelo ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, que passou a pasta com um superávit de cerca de 27 bilhões de reais. Ou seja, em apenas 10 meses, o novo governo não só gastou tudo que tinha, que estava no caixa, o superávit, como já acumula um rombo que pode fechar o ano com previsão do próprio governo de 141 bilhões de reais. Como isso é possível? Como chegamos a esse ponto? E mais, de acordo com analistas de mercado, é bastante improvável que esse déficit seja zerado em 2024, como pretende o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A tendência é só subir. É por isso que querem que quem tem dinheiro guardado está picando a mula, quer sair do Brasil. E o ministro Flávio Dino, hein? Está cada vez mais enrolado e seria uma ingenuidade tremenda pensar que passaria por uma sabatina no Senado caso o nome dele fosse realmente confirmado como indicação para uma vaga no STF. Ele não anda bem com os parlamentares e só tem dado bola fora. Na manhã desta terça-feira, dia 10, o deputado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, apresentou à Procuradoria-Geral da República um pedido de impeachment contra o ministro. No texto, o deputado acusa Flávio Dino de cometer crime de responsabilidade ao não comparecer sem justificativas à Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. O deputado Paulo Bilinski está embasado na Lei Federal 1079, nos artigos 3 e 13, que tratam justamente do assunto. O ministro é alvo de 19 requerimentos e se recusou por diversas vezes a comparecer frente a frente com os parlamentares. E, de acordo com o deputado, ele não respeita o Congresso Nacional. Talvez seja pela confiança que tem no poder do governo que está no comando do país agora. Dó. Mas seria bom o ministro baixar um pouco a bola e tentar manter um relacionamento cordial com os parlamentares, já que, provavelmente, vai precisar deles para a confirmação do nome ao Supremo, se é que alguma coisa ainda não mudou nos planos do governo. Nós estamos acompanhando e vamos ficar de olhos bem abertos. E agora, para encerrar, não é de ver que o MST brasileiro soltou uma nota de apoio às ações contra Israel? O posicionamento do Movimento do Sem Terra é pelo apoio à resistência palestina às violações de direitos humanos cometidas pelo Estado de Israel. Na nota emitida, o MST reitera apoio total e irrestrito à luta do povo palestino e cita a autodeterminação contra a política de apartheid implementada por Israel. Dá para acreditar nisso? O MST, que invade propriedades privadas e produtivas, que destrói patrimônios públicos e privados, está se colocando do lado contrário dessa questão. Que gente é essa que está vivendo no Brasil? E o que eles querem com isso? O que vai ajudar na causa deles? Perderam uma excelente chance de ficar calados, de boca fechada. Quanto mais as coisas acontecem ao nosso redor, mais identificamos quem são os personagens que antes não conhecíamos, que
que antes ficavam escondidos. Ou dó. Ficamos hoje por aqui. Se você gostou de nosso programa, dê um like e compartilha. Se inscreva também e se torne membro. Não se esqueça. Um forte abraço, muito obrigado pela companhia e até a próxima.